E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Vamos continuar hoje a nossa série de partidas instrutivas, jogando partidas de 15 minutos mais 10 segundos de incremento no chess.com, tentando subir de rating e aprender ao máximo com essas partidas. Então vamos lá, vou colocar para procurar aqui. Encontramos, estamos de brancas, eu vou jogar E4. Então o oponente respondeu com E5 aqui, vamos jogar cavalo F3. E talvez a gente tenha a oportunidade agora de entrar numa linha um pouco mais clássica, né? Um pouco mais normal, talvez até aplicar um pouco do nosso conhecimento de repertório de aberturas de alguns outros vídeos que já tem no canal aí. A gente já tem uma playlist cheia na abertura italiana, temos uma playlist em progresso na abertura espanhola, e infelizmente o nosso oponente não deixa a gente fazer nada disso, porque ele joga o lance mais estranho que eu já vi nessa posição, cavalo para H6, ignorando totalmente o ataque que a gente propôs ao peão E5, e ele já está oferecendo um peão, né? Então a única coisa que a gente tem que considerar aqui é se tomar esse peão não revoga aquele princípio da abertura, né? De mover a mesma peça duas vezes. Então talvez ele tenha algumas ideias. Então o que ele poderia jogar? Se a gente jogar cavalo toma E5, talvez dama G5, ataca o cavalo, mas aí eu volto o cavalo para F3, ataco a dama, e essa dama não tem alvos aqui, né? O peão em G2 não está indefeso, porque eu ainda não desenvolvi o bispo claro. Então eu sinceramente não vejo o que ele faz depois de cavalo toma E5, né? Eu acho que ele simplesmente pendurou um peão aqui por nada. Então vamos capturar esse peão. E aí vamos ver o que ele tem para argumentar contra isso, né? O lance cavalo para H6 simplesmente ignora o fato de eu ter atacado esse peão E5 quando eu coloquei o meu cavalo. Então ele mesmo prova que realmente não tinha ideia nenhuma jogando B6 agora. Então a ideia dele aqui é jogar bispo B7 talvez, né? E desenvolver o bispo de uma maneira bem pouco convencional, como se cavalo para H6 já não fosse um lance engraçado bastante. Então ok, a gente vai seguir o nosso desenvolvimento. Como ele não atacou o nosso cavalo em 5, a gente nem precisa tirar ele daí, a gente pode deixar essa peça forte no centro e aí continuar atacando. Então a gente poderia jogar D4, tomar o centro cheio aqui e atacar esse cavalo dele, ou a gente poderia jogar bispo para C4. Eu acho que os dois lances nessa posição são atraentes. Então, para os propósitos de seguir os princípios na abertura, como ele está permitindo, ele não está tomando ações no centro, a gente vai ocupar o centro inteiro com peões e aí começar a desenvolver as peças de modo acelerado e tentar atacar ele, né? Se ele continuar desenvolvendo dessa forma pouco convencional aí. Bispo para C4 já é uma ideia bem forte agora, porque combinando com o cavalo vai ir ameaçar, né, um ataque em F7. Depois de eu remover esse cavalo dele da defesa com bispo toma H6. Mas ok. Ele jogou bispo para A6, né? Muito estranho aqui. Bom, ele está oferecendo uma troca pelo meu bispo. Se eu tomar, ele vai ficar com outro cavalo mal posicionado também, né? E de fato, isso aí já devia ser argumento bastante para a gente capturar essa peça, eu acho. Porque se eu jogar bispo tomar 6, cavalo tomar 6, essa peça não está fazendo nada aqui. Ele vai ter que gastar mais tempo para reposicionar esse cavalo de A6, tentar trazer ele para o jogo. E nesse tempo aí a gente vai estar atacando. A gente poderia ignorar esse ataque aqui e tentar propor alguma coisa em F7, já é uma ideia. Por exemplo, se a gente jogar dama H5 agora ou dama F3, estamos atacando F7, né? E ameaçando remover o cavalo dele. Então, digamos, a gente joga dama para F3 nessa posição. A gente vai estar atacando F7 duas vezes. Estamos ameaçando o mate se não fosse por esse cavalo que ele colocou aqui em H6, que defende o peão em F7. Só que lembra que o nosso bispo está mirando esse cavalo. Então, se eu jogar dama para F3, ele tomar o nosso bispo aqui, eu vou tomar o cavalo dele e vou ameaçar mate lá em F7, né? Então ele vai ter que tomar alguma decisão para defender contra isso aí. Essa é uma linha interessante. Outra coisa que a gente pode fazer é trocar aqui primeiro e depois jogar dama para F3. Outra maneira de continuar, talvez um pouco mais simples. Então vamos com essa, vamos pela simplicidade. Vamos trocar os bispos primeiro e aí jogar dama para F3 ou dama H5, né? Vamos decidir entre os dois agora. Dama para F3 ameaça esse peão aqui, né? Como a gente está falando, a gente vai ameaçar tirar o cavalo dele da defesa com o bispo toma H6, e se ele jogar G toma H6 vai estar levando dama para F7 mate. Então dama para F3 já cria uma ameaça bem grande aí. Outra coisa que eu percebo é que a dama em F3 alinha com essa torre aqui. Talvez a gente tenha alguns temas, né? Se ele jogar dama E7 para defender, talvez a gente possa em alguma situação mover o peão, mover o cavalo e vai estar abrindo um ataque aqui, mas isso é bem a longo prazo talvez. A diferença entre esses lances é bem pequena, eu suponho, né? A única diferença que eu vejo assim principal é que depois de dama H5 ele pode jogar G6 direto. Então aqui, vamos de dama F3. Então jogou F6 para prevenir a ideia de mate lá, né? Bom, agora ele está levando dama para H5, né? Porque, como eu estava falando, dama H5 antes levava G6, só que agora ele moveu esse peão aqui. Então se eu jogar dama H5 cheque e ele jogar G6, eu vou ter ideias de capturar aqui, né? Talvez sacrificar. Bom, vamos calcular, porque isso é um sacrifício grande, né? Vamos ver se funciona. Dama H5, G6, cavalo toma G6, H toma G6, dama toma G6, cheque.
cavalo F7, talvez, bloqueando, né? Bom, parece que tem algum ponto positivo nesse quadrado muito estranho de desenvolvimento que ele escolheu. A outra coisa que a gente poderia fazer é tomar esse cavalo dele agora, porque depois de bispo toma H6, se ele jogar G toma H6, a gente vai poder jogar dama H5 cheque, e aí depois dama F7, né? Então depois de bispo H6, ele tem que tomar o nosso cavalo aqui. Bom, parece uma maneira um pouco mais ambiciosa de continuar. Se eu voltar o cavalo é uma perda de tempo, né? Então eu não acho que é isso que eu deva fazer. Acho que eu devo tomar esse cavalo aqui mesmo. E o argumento é que ele não pode recapturar direto, porque isso ia estar levando dama para H5, né? E não vai ser mais tão fácil resolver esse cheque quando ele não tiver mais um peão aqui que possa bloquear. Então ele tomou o cavalo, tá correto. E agora a gente tomou a decisão. Bom, a gente pode jogar dama H5 cheque agora, porque se G6 tem dama toma E5, e aí vai estar atacando essa torre em defesa lá no canto. Dama E7 vai levar dama toma H8. E aí o bispo dele vai estar cravado. Então é bastante coisa. Se dama H5 cheque rei E7, dama toma E5 continua sendo um lance forte, porque vai ser outro cheque. E aí depois dessa operação a gente pode salvar o bispo. Então ok, vamos jogar dessa forma aqui. O meu bispo está no ar temporariamente, mas é um cheque, né? Ele não tem tempo de tomar nossa peça porque a gente está fazendo uma ameaça a algo de valor maior, no caso o rei dele. Então como a gente estava falando, se ele jogar G6 agora, então jogou rei E7, né? Como eu estava falando, se ele jogasse G6, a gente ia poder jogar dama toma E5 cheque e enforcar aquela torre em H8. Bom, esse lance não deixa a gente enforcar a torre, mas agora eu vou poder tomar esse peão aqui de novo. Vai ser complicado de lidar da mesma forma. Depois de rei F7 a gente pode salvar a nossa peça aqui, talvez bispo para G5, ainda ataca a dama dele, né? Então digamos bispo G5 ou dama F5 agora é outra possibilidade. Nossa, esse rei dele tá tão fraco, mas como a gente explora isso exatamente? Dama F5, rei E8, tá faltando peças no ataque aqui, né? Parece que tá faltando uma peça menor pra gente conseguir criar mais alguma coisa perto do rei dele. Então vamos tentar continuar mais tranquilamente mesmo, eu não vejo qual recurso de ataque pode ser tão grande assim que a gente tenha. A gente pode jogar bispo G5, né, que propõe a simplificação da posição. Depois de bispo E7 a gente pode trocar tudo aqui. E aí a gente chega no final de 2 peões a mais pra gente, né? Vai ser uma vantagem muito grande. A gente pode continuar dessa forma, né? Bastante simples. Então vamos fazer isso mesmo. Vamos atacar a dama dele. E aí se ele bloquear aqui com o bispo, a gente vai trocar, vamos trocar tudo. Vai dissolver o nosso ataque, né? E o que, assim... Quando o rei do adversário está tão fraco como é nesse caso, a gente deve reconsiderar esse tipo de coisa, esse tipo de linha que envolve uma troca de damas. Se o rei do adversário está mais fraco que o nosso, né, talvez a gente queira manter as damas no tabuleiro para poder atacar. Só que numa posição como essa, onde a gente tem 2 peões a mais, a gente sabe que se converter para um final vai ser muito melhor para o branco, né? Com 2 peões de vantagem de material é bastante coisa. Então aqui dá para considerar a dama F5 agora, né? Já que ele removeu essa casa aqui de fuga. Então dama F5 ele vai ter que jogar rei G8, mesmo assim não vai ser fácil chegar até esse rei. Dama F5, rei G8, dama D5, cheque, talvez vai forçar a dama F7 ou dama D6, só que dama D6 vai pendurar a torre, né, nossa. Dama F5, cheque, rei G8, dama D5, dama F7 bloqueando o cheque, vai levar dama toma A8, porque ele vai ter pendurado a torre. Então eu acho que ele perde aqui nesse caso, né, depois de dama F5, como ele resolve esse problema? Porque rei G8 é forçado aqui. E aí depois de dama D5, se ele bloquear, se ele sair da última linha, essa torre vai ficar indefesa. E aí o problema é esse, né? Aquele tema que eu estava mencionando lá atrás, do fato de a gente ter notado que a torre dele tinha essa possibilidade de ficar indefesa, agora vem a ser útil, né? Agora esse tema se concretiza. Então perceber esses elementos táticos na posição, mesmo quando eles ainda não se consolidaram, ajuda a gente a perceber lá na frente quando isso vier a ser útil, né? Que é o caso aqui agora. Aqui ele vai ter que tirar a dama da última linha e aí vai deixar a torre no ar lá embaixo. Então vamos ver como ele vai continuar a partir daqui, né? Não tem mais o que fazer. Quando ele perder essa torre é fim de jogo, porque a diferença material vai ser muito grande. A gente já tem 2 peões a mais, vamos ter uma torre e 2 peões. Não vai ter o que fazer aqui. Então aqui mostrou aqui que ele abandonou, mas mesmo que não tivesse abandonado, essa posição está totalmente ganha para o branco, não tem nada que ele possa fazer, ele vai ter que bloquear, como a gente estava falando, e aí ele vai perder uma quantidade absurda de material. Então foi uma partida bem breve, mas eu acho que ao mesmo tempo bem instrutiva também. Vamos dar uma analisada um pouco mais aprofundada dessa vez, já que a gente tem mais tempo. Ok, então dessa vez vamos analisar de um jeito um pouquinho diferente. Vamos fazer sem o computador primeiro, tentar entender algumas variantes, e aí a gente vai ligar o computador, como a gente tem mais tempo hoje, dá para fazer isso. Então ok, a gente começou com E4, E5, cavalo
cavalo F3, né? Aqui tem alguns lances que fazem sentido. Dá pra jogar D6 aqui, que seria a defesa Philidor, que defende o peão E5 direto com outro peão. E também dá pra jogar cavalo para C6, que continua da maneira mais clássica possível. A gente pode jogar bispo C4, que é italiano, a gente pode jogar bispo B5, que é a Ruy Lopes, pode jogar D4, que é a escocesa, tem muitas opções. Mas o nosso oponente, depois de cavalo F3, preferiu pendurar por nada o peão em E5, né? Talvez ele só não tenha percebido que o peão aqui está atacado. Cavalo para H6 revoga vários princípios, né? Então, esse lance que ele fez é ruim, primeiro porque não lida com a ameaça imediata, né? Cavalo para F3 cria uma ameaça imediata de ganho material, ele tem que responder a isso de alguma forma. O lance que ele fez não lida com essa ameaça, permite a gente ganhar um peão da abertura, o que já não é muito bom. E além disso, mesmo que esse lance não pendurasse o peão, ele está desenvolvendo o cavalo para a extremidade do tabuleiro, o que é uma coisa ruim. O cavalo vai ter pouco potencial nesses quadrados. Como eu citei no episódio anterior, teve uma situação onde o nosso adversário também desenvolveu o cavalo para a extremidade. Esse é um tipo de hábito que eu recomendo que vocês evitem, a menos que você saiba que na abertura que você está jogando, isso é razoável. Existem aberturas nas quais você realmente pode desenvolver um cavalo para a extremidade do tabuleiro, e essa é a coisa certa a se fazer, porque tem um propósito, um plano específico. Se você sabe o que você está fazendo, então é ok fazer esse tipo de lance de desenvolvimento, mas nessa posição não faz o menor sentido isso. E na maioria das posições também não vai fazer, então como um princípio geral, evita de desenvolver o cavalo para a extremidade. Como a gente viu na partida, cavalo para H6 foi um lance que criou muitas complicações para ele. Primeiro já pendura o peão E5, que a gente capturou, e depois de B6 ele já está um pouco atrasado em desenvolvimento aqui e está continuando de uma maneira muito pouco convencional, né? Não tem como isso aqui dar certo jogando cavalo para H6 e B6 dessa forma. A gente jogou D4 aqui tomando o centro. A outra possibilidade que eu estava mencionando nessa posição era de jogar bispo para C4, já desenvolver uma peça de modo acelerado e aí já propor um ataque aqui em F7. O motivo pelo qual eu preferi tomar o centro com D4 é que um ponto positivo, assim, a única coisa que a gente pode tentar argumentar a favor do lance cavalo para H6 que ele jogou é que defende previamente esse peão em F7. Torna esse ponto um pouquinho menos fraco, mas sacrificar o posicionamento do cavalo para defender um ponto que você poderia defender com outros recursos no futuro é uma decisão injustificada, né? Não vale a pena fazer isso só para defender F7. Então a gente preferiu continuar com D4 mesmo, já tomando o centro. Ele jogou bispo para A6, tá oferecendo uma troca pelo nosso. Aqui a gente tomou e depois jogou dama para F3, que é uma maneira bem simples de continuar, né? Outra coisa que eu tava vendo é que dava para ter jogado bispo toma H6 primeiro aqui e depois dama F3 com outra ameaça, porque digamos que nessa posição a gente joga bispo toma H6, ele não quer perder uma peça, né? Ele vai jogar G toma H6, possivelmente. Aí dama para H5 agora, já tá ameaçando checkmate em F7. Ele não tem mais esse recurso aqui. Se ele jogar dama para E7, aí eu acho que nessa posição a gente tem ideias de jogar talvez cavalo C3 e tentar entrar com cavalo D5. Vai bater na dama e nesse peão em C7, né? Ameaçando essa forca aqui, atacando o rei e essa torre. E aí a gente lembra que a dama dele ainda tem que manter contato com F7 para não pendurar esse mate. Essa posição aqui vai ser muito difícil de segurar. Talvez essa linha seja até melhor do que a que a gente escolheu na partida. Porque a outra possibilidade, depois de bispo toma H6 direto aqui, só para lembrar, nessa posição a gente tomou o bispo dele. Mas se a gente tivesse tomado o cavalo primeiro, digamos que ele tome o nosso bispo, né, com esse lance intermediário, eu acho que dá para transpor para uma linha bem parecida se a gente continuar de uma maneira bem simples, que a gente só toma o bispo dele, e se ele tomar o nosso aqui para não perder uma peça, agora dama H5 vai levar uma posição quase idêntica depois de dama para E7, cavalo C3, ameaçando o cavalo D5. É uma linha muito forte para o branco, se eu estou avaliando isso corretamente. Mais tarde eu vou ligar o computador e a gente vai ver a avaliação de todas essas posições. Mas ok, depois de bispo para A6 dele aqui, a gente preferiu jogar bispo toma 6, cavalo toma 6, e aí só agora jogar dama para F3. O que me parece uma maneira um pouquinho lenta demais de continuar, assim. Não que essa linha seja ruim, eu acho que ainda é boa para o branco, mas comparado a essas outras duas que a gente viu, dava para continuar com muito mais pressão do que isso. Parece que dama para F3 é só um pouquinho lento demais, dá tempo para ele consolidar alguma coisa. F6, todavia, definitivamente não é o lance certo para punir dama para F3. Um recurso melhor para ele nessa posição, eu acho, talvez fosse esse de jogar dama para E7 agora, porque a nossa ameaça é remover o cavalo aqui da defesa de F7, né? Então, mesmo que a gente tome o cavalo agora, a dama dele vai estar defendendo esse ponto aqui, a gente não tem ameaças de mate. Mas, de novo, cavalo para C3 mirando o cavalo D5 é uma ideia que parece bastante forte. Talvez ele tivesse que jogar C6 agora. E essa posição aqui parece bem melhor para o branco. Talvez esse aqui fosse o menor dos males, né? Talvez ele tivesse que ter entrado nessa linha para evitar aquelas complicações que aconteceram. Mas, depois de dama para F3, eu diria que F6 é quase que com certeza um erro grave, simplesmente porque abre, né,
enfraquece absurdamente essa diagonal aqui na direção do rei e a gente conseguiu explorar isso. Primeiro a gente toma o cavalo para que ele não tenha o recurso, né? Se a gente jogasse dama para H5 direto aqui, talvez ele tivesse G6, e aí cavalo toma G6 é a linha que a gente estava discutindo, é meio perigoso depois dessa continuação aqui. Eu não acho que o branco tenha o suficiente pela peça sacrificada. Uma melhoria nessa linha, para que depois de dama H5 ele não tenha G6, foi o que a gente fez. A gente toma o cavalo dele primeiro, para que ele tenha que jogar G, toma H6 aqui, né? Na verdade, se ele tomar G, toma H6, a gente joga dama H5, não tem mais G6 aqui. Digamos, se ele jogar rei E7, dama pra cá, né? E fim de jogo aqui. Essa posição não tem como segurar. Eu nem vejo qual é o mate específico que a gente tem aqui, mas com certeza a gente tem alguma coisa. A gente tem um cavalo em E5, uma dama em F7, o rei dele tá em D6. Isso aqui tem que ser mate em alguma quantidade de movimentos aí, como a gente vai ver na análise daqui a pouco. Mas o nosso oponente jogou corretamente. Depois de bispo toma H6, ele tomou o nosso cavalo para recapturar outra peça e evitar de jogar G toma H6 aqui, enfraquecer ainda mais essa diagonal. Só que agora a gente entra com dama para H5. Esse bispo aqui tá ampli, mas ele não tem tempo de capturar. Se ele jogasse G6, que é o que a gente estava discutindo, agora dava para tomar em E5 e é um ataque duplo aqui, né? É um cheque e ataca essa torre. Se ele bloquear com o bispo aqui é muito ruim, porque a gente vai tomar a torre com cheque e bloquear com a dama seria um pouquinho melhor. Mas depois de a gente tomar aqui, se ele tomar em E4 com cheque nessa posição, a gente poderia, eu acho que talvez só jogar rei F1 mesmo. E aí a gente tem uma ameaça grande aqui, né? De tomar essa peça. Talvez rei E7 ou rei F7 seja necessário para defender, porque libera a visão dessa torre aqui. Só que agora, né, a dama tá fraca em E4, talvez a gente tenha cavalo C3 nessa posição, trazer uma torre para cá. O branco com certeza tá no ataque aqui. Mas a gente vai ver. Então depois de dama para H5, para evitar essa tática batendo na torre aqui em H8, ele preferiu jogar rei E7. Depois de dama toma E5, ele tem 2 peões a menos agora. É engraçado que a gente ganhou 2 peões no mesmo quadrado. Lá no início a gente jogou cavalo toma E5, ganhamos um peão. E agora a gente tá jogando dama toma E5, ganhando o segundo peão. Rei F7 aqui é forçado e depois de bispo para G5 estamos atacando a dama, né? O lance que eu tinha visto aqui era bispo para E7 e aí eu ia sem medo simplificar e entrar nesse final com 2 peões a mais. A gente tem 2 peões, controle total do centro e um rei mais seguro depois que a gente fizer o rock, então não tem por que evitar um final como esse. O Stockfish provavelmente deve falar que o branco tá muito melhor aqui, como a gente vai ver também. Só que depois de bispo para G5 aqui atacando a dama dele, ele preferiu jogar dama para E8, o que eu acho que é outro erro grave porque vai permitir essa tática, dama F5. Como ele removeu esse quadrado aqui da fuga do rei, agora ele tem que jogar rei G8, depois de dama para D5, ele tem que bloquear aqui ou jogando dama para D6 ou jogando dama para F7. Em ambos casos a gente vai tomar essa torre em seguida e aí estamos com uma quantidade de material absurda a mais. E aí eu acho que esse ponto ele abandonou a partida mesmo, né? Teria sido muito coincidência a internet dele ter caído exatamente na posição em que ele tá totalmente perdido. Mas quem sabe, né? Talvez tenha acontecido. De qualquer forma a gente ia ganhar. Então aqui, já que a gente já deu uma analisada nas nossas próprias linhas, vamos ver o que o computador acha das nossas decisões aqui e da nossa avaliação dessas posições. Então ok, vamos voltar do início, E4, E5, cavalo F3, cavalo para H6 já é um erro, o branco tá mais 1.7 aqui. Cavalo toma E5, B6, outro erro, mais 4 quase nessa posição. D4 é o melhor lance aqui, bispo para A6 é outra imprecisão, a gente jogou bispo toma 6 e dama para F3, como eu tinha falado, é uma pequena imprecisão porque permite dama para F6, né? A refutação que a gente estava discutindo continuava dama para E7, agora bispo toma H6, G toma H6, cavalo C3 e C6. Vamos ver qual é a avaliação dessa posição aqui. Bom, essa posição o computador está falando que ainda é totalmente ganha para o branco, é mais 5,5. Dama para F6, que era a continuação que ele recomenda, é mais 4. Então, dama para F3 é uma pequena imprecisão, mas ele não tem como resolver, né? O que é que ele joga, a gente vai ter pelo menos mais 4 de vantagem aí, o que é ganho. Então, a linha que ele escolheu também não foi lá das melhores, depois de dama para F3 ele jogou F6, é um erro. Agora, como eu estava discutindo, essa linha com dama para H5, G6 e sacrificando o cavalo por dois peões parece meio extravagante demais, vamos ver o que o computador acha. De fato, esse sacrifício é meio extravagante, é menos 0.9, agora essa posição já tá melhor pro preto. Mesmo que o material seja igual, né, porque a gente ganhou mais 2 peões, já tinha um peão a mais, a gente tem 3 peões pela peça. Mas a gente tava no ataque, né, agora não estamos mais. Então a gente tomou a decisão correta em evitar essa linha, jogando bispo toma H6 aqui. Isso aqui é mais 6,5 pro branco, totalmente ganho. F toma E5 é uma tentativa. Como a gente tava discutindo, se ele tomasse esse bispo aqui, é suicida, né, vamos ver o que a avaliação é. Mate em 4, dama pra H4, como eu tava falando, tem que ter algum mate aqui. E o mate, como o computador mostra pra gente nessa posição, é cavalo para C4, rei aqui e agora dama para D5.
D5 mate. Eu não tinha visto exatamente essa sequência, mas é óbvio, né, que com a dama em F7, um cavalo no centro, 2 peões, o rei do cara em D6, tem que ter algum mate em algum lugar. Então ele fez certo, né, depois de bispo toma H6, tomar aqui aquele mate em 4 que a gente viu, ele tomou o nosso cavalo, só que agora vai perder pra dama pra H5, rei E7. Se ele tivesse jogado G6 nessa posição, que era outra possibilidade, eu também acho que perde depois de dama pra H5. Vamos ver, o computador tá dizendo aqui que o certo é bloquear, agora a gente vai tomar essa torre, e se ele tomar em E4, a refutação é voltar o bispo, né, o que eu tinha falado com o rei pra F1, é bom também. É igualmente bom comparado a voltar o bispo. Essa linha aqui tá totalmente ganha pro branco. Mas depois de dama pra H5 cheque, ele preferiu o rei pra E7. A gente jogou dama também 5 cheque. Rei F7 foi o lance dele aqui. Agora bispo G5, ele moveu a dama e isso aqui tá ainda mais perdido. Agora é quase mais 9. Como eu tava falando, bispo pra E7 seria um pouquinho menos pior aqui, né? Nesse caso eu só ia tomar mesmo e esse final aqui é 2 peões a menos, né? A avaliação é mais 5. Como a gente estava falando, a vantagem de avaliação é ainda maior do que só 2 pontos, por causa dos outros elementos que a gente tem nessa posição, né? O rei dele tá fraco, a gente tem o centro. Então isso aqui ia ser simples o bastante de ganhar. O lance que ele fez, dama pra E8, é bem mais fácil de refutar. A gente joga dama pra F5, rei G8, dama D5 agora. Ele tem que bloquear, como a gente estava falando. E aqui a gente ia tomar a torre dele e é muito material a mais para continuar jogando. Então é isso, a gente conseguiu punir, eu acho que bastante bem as escolhas dúbias que o nosso oponente fez na abertura. E é essa, eu acho que a principal lição dessa partida, né? Quando você tá jogando contra um oponente um pouquinho mais fraco, talvez você consiga se safar jogando esses lances de desenvolvimento estranhos, né? Não respeitando esses princípios de abertura. Mas quanto melhor você ficar no jogo, quanto mais fortes se tornarem os seus oponentes, mais difícil vai ser que você consiga continuar jogando dessa forma e chegar numa posição decente no meio jogo, né? Os oponentes vão ficar melhores em punir esse tipo de coisa, que é algo que eu acho que a gente conseguiu demonstrar bem nessa partida. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Foi uma partida bem breve, uma análise um pouquinho mais longa e até o próximo vídeo.